Prezados amigos e irmãos, vamos voltar a gravar os nossos vídeos, mas antes de passar para outros temas, porque temos vários vídeos a produzir, queremos fazer um fechamento nessa questão da ressurreição de Cristo e da ressurreição do ser humano. Bem, é bom que a gente reafirme aqui aquilo que já temos dito. Corpo físico não ressuscita. Isso é um princípio sagrado. O corpo físico volta ao pó. E o corpo de Cristo também não ressuscita porque é oferta. Sem essa oferta, a obra fica incompleta. A obra redentora de Cristo fica incompleta. Então não pode haver salvação. Então, o corpo de Cristo não ressuscita também, porque é oferta. Bem, nós queremos frisar bem aqui uma coisa. Queremos mostrar para vocês a diferença entre a mentira e a verdade. O que produz a mentira e o que produz a verdade nessa questão da obra redentora de Cristo. Quando se prega a verdade, que a obra foi concluída plenamente, como de fato foi, a verdade é essa. A obra foi concluída perfeitamente. A obra do Senhor ela é perfeita. Quem somos nós para falar qualquer coisa sobre ela? Ela é absolutamente perfeita. Porém, o inimigo de Deus tentou manchar a obra, inserindo uma mentira no século IV da nossa era. Inserindo a mentira, dizendo que o corpo de Cristo ressuscitou. E aí o que acontece? Há uma interrupção da obra. Isso na mentira produzida pelo inimigo de Deus. Ou seja, houve a morte na cruz do Calvário, né? Mas o corpo não seguiu o trâmite normal, aquilo que a Bíblia fala de ponta a ponta, de capa a capa. Antes que ele fosse oferecido em holocausto, ela diz o inimigo que o corpo ressuscitou. Isso é um absurdo dos maiores. Então, a obra é perfeita, ela foi completa, a obra do Senhor é espetacular, é única. Na tarefa de resgatar o pecador, né? Cristo morreu na cruz, havendo derramamento de sangue, e o corpo foi oferta a Deus por nossos sacrifícios. E não existe no Escrito Sagrado nada, absolutamente nada, dizendo que esse corpo físico do Senhor Jesus ressuscitou. Então, vamos mostrar para você o que é a verdade, quando se produz a verdade. Quando se produz a verdade, nós temos uma morte na cruz, Cristo se entregando pelos nossos pecados, e o corpo é ofertado a Deus. E o Espírito do Senhor conduz os nossos pecados ao inferno, porque na prática, vejam vocês, na prática, Deus não perdoa pecado. Vamos deixar claro isso aqui. Não existe perdão de pecado. Senhores teólogos, atentem bem nisto. Não existe perdão para pecado. Deus perdoa o pecador, mas não perdoa o pecado. Alguém teria que levar esse pecado para ser jogado no inferno, onde seria consumido pela ira de Deus, pelo fogo da ira de Deus. E quem é que se prontificou a fazer isso? O próprio Senhor Jesus, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós todos. Deu sua vida na cruz e seguiu com a obra. E essa tarefa
de levar os pecados ao inferno, no seu espírito, não no corpo, no seu espírito, essa tarefa é infinitamente mais dolorosa do que a simples entrega na cruz, os simples cravos. Ainda hoje mesmo eu vi uma reportagem na televisão de alguém que foi esquartejado. Ora, se os cravos, a morte na cruz, a coroa de espinho, a humilhação foi o sofrimento de Cristo, então foi pequeno esse sofrimento. Tem pessoas que têm sofrimento muito maior. Mas acontece que não é só isso. O sofrimento de Cristo é infinitamente maior. Entendam isso, atentem bem para esse termo, é infinitamente maior do que os cravos na cruz. Então, quando se prega essa verdade, acontece conversões, acontece compromisso, acontece identificação com a obra redentora do Senhor. É o que acontecia na igreja primitiva. Os irmãos da igreja primitiva, eles não tinham amor à sua própria vida, porque eles tinham em mente um Cristo que deu a vida por eles. Eles tinham em mente a dimensão do sofrimento e da dor do Senhor Jesus por eles, que na verdade foi por todos nós, mas os irmãos da igreja primitiva tinham isso em mente. E aí não tinham amor a si mesmo, preferiam entregar suas vidas em prol da palavra do Senhor, para defender a palavra do Senhor, para não pecar, para não satisfazer as investidas de Satanás. Então morreram muitos foram queimados, muitos foram crucificados, muitos morreram martirizados, sob tortura das mais diversas. Isso até o século IV da nossa era. Então, a pregação da verdade produz isso, uma fé genuína, uma fé de uma pessoa que dá sua vida, que não tem amor a si mesmo mais do que a obra redentora de Cristo. Isso é o produto da pregação verdadeira da palavra de Deus. Isto aconteceu até o século IV da nossa era. Aí o que aconteceu? O inimigo tentou de todas as formas, com perseguição, com matança dos irmãos, com todo tipo de atrocidade contra os irmãos, até o século IV da nossa era. Aí veio Santo Agostinho, o chifre notável do bode, introduziu a doutrina do pecado original. No século IV. Aí houve o quê? Um relaxamento. Porque essa doutrina diz que todo mundo nasce pecador. Ora, se eu já nasço com pecado, se eu já estou nascendo contaminado por um pecado, e esse pecado que já vem de Adão, não há como resolver, não tem perdão para ele, não tem como resolvê-lo. Por que lutar contra o pecado? Essa foi a ótica que dominou a partir do século IV da nossa era. Houve um relaxamento total. E a igreja romana protagonizou as mais diversas agressões ao escrito sagrado. Essa é a verdade. Basta dizer, basta perder um tempo e olhar, e ler, estudar as atitudes, os feitos dos papas nesses séculos todos. Então, houve esse relaxamento. E aí o que acontece? Em Apocalipse está dizendo que a igreja está sendo pisada por 1260 anos. Nós estamos sendo pisados. O mundo tem agredido a igreja de todas as formas. E os crentes de hoje e desde o século IV da nossa era não são aqueles crentes mais
perder aquele desejo, aquela fé genuína, aquela força. O que está acontecendo hoje em dia nas igrejas? Pode-se considerar que de 60% a 70% das pessoas que frequentam as igrejas hoje não são convertidas. Por quê? Por conta dessa mentira que foi introduzida no século IV da nossa era por Santo Agostinho. A mentira, e vejam o que acontece com essa mentira. Ela inverte, ela prega na prática. Na prática, ela prega um Cristo que promete e não cumpre. Perceberam? Prometeu dar seu corpo, se entregar, mas no meio do caminho ele retoma o corpo e não cumpre a promessa. Aí temos um Cristo de Araque. O pregador que sobe num púlpito e prega dessa maneira, ele está pregando um Cristo de Araque. Um Cristo que não é o verdadeiro. Um Cristo que promete e não cumpre. Resultado disto é a falta de compromisso. A falta de comprometimento com a palavra de Deus. As pessoas não se convertem, ficam a vida inteira frequentando as igrejas e não se convertem. Lá uma ou outra que é despertada, que busca intensamente e que existem muitos. Vamos numerar, vamos dar números. Acredito que em torno de 30% são fervorosos, são verdadeiros, sim, mas a grande maioria não tem dado o devido valor ao Evangelho. E as igrejas estão nesse mundanismo que está hoje. Isso é decorrência dessa doutrina do pecado original, que vem desde o século IV da nossa era. Então está aí a diferença entre a mentira e a verdade. A verdade pregada com Cristo que se entrega na cruz e que oferece seu corpo como oferta a Deus em sacrifício por nós. E a mentira introduzida por Satanás no século IV da nossa era, de um Cristo que vai até a cruz, entrega-se na cruz, mas aí recolhe seu corpo, interrompe a obra, ressuscita. Esse é o panorama, é o resultado. Então temos uma obra redentora incompleta. E daí tanta falta de compromisso, tanta falta de interesse pelo Escrito Sagrado. Quer ver pastor, pregador, evangelista, todos querem ver crentes fervorosos mesmo, dando sua vida pelo Evangelho? Preguem a verdade. Preguem a verdade. Arranquem essa mentira do meio cristão. Agradeço a atenção de todos.